mais uma vez, Pastor Genivaldo, trazendo mais uma revelação de Deus para compartilhar com você. Por isso, seja muito bem-vindo ao Palavra de Vida Gerando Vidas, amém? Você é um presente de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado. E você que está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, tocar o sininho, marcar todas, amém? No nome de Jesus. Assim também como você que já é inscrito no canal, não deixe de dar o like, não deixe de tocar o sininho em nome de Jesus, para que o YouTube, esteja indicando os nossos vídeos, amém? Glórias a Deus. É isso aí, meus amados. Então vamos em nome de Jesus continuar aqui com a Palavra de Vida Gerando Vidas, dando sequência a essas revelações maravilhosas que Deus tem nos dado. Eu quero aqui em especial agradecer muito aos intercessores, são homens e mulheres que amam orar, que amam a obra de Deus, que gostam e desejam que a obra de Deus seja feita com seriedade. A gente sabe que precisa de uma grande base de oração, para que o inimigo não encontre brechas para entrar em nome de Jesus. E vocês são nossos parceiros aqui, eu quero muito agradecer. E você que tem um chamado, amém, na área de oração, no ministério de intercessão, em nome de Jesus, venha se agregar a nós, em nome de Jesus, amém, esse dom maravilhoso, venha nos ajudar nessa peleja que você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Meus amados, olha, eu estou com uma palavra que nós vamos ter que dividir em vídeos, para que o vídeo não fique muito pesado, não fique muito... São ministrações de batalha espiritual, de guerra espiritual. E geralmente quando a gente vai assistir esses vídeos, que a gente vai receber essas mensagens do Senhor, é uma guerra espiritual muito grande. Por isso eu quero que em nome de Jesus você se prepare. Eu quero ver se eu consigo fazer em 2 vídeos para que a gente possa entender com clareza, amém? Tudo isso que Deus quer falar conosco. E nós vamos falar sobre tentações. Como vencer as tentações. Amado, tem muita gente que chega e pergunta para mim, diz, pastor Genivaldo, rapaz, olha, eu tenho vontade de ser crente, mas é porque as tentações é demais. Poxa, como que a gente consegue desenvolver a nossa fé com tantas tentações? Então a gente vê muitas interrogações e muitas pessoas que estão ali vivendo verdadeiras guerras espirituais, outros passando por batalhas, outros passando por investida de todos os lados das trevas para tentar tirar ele do seu propósito, para tentar desviar ele da fé, para tentar mostrar para eles que é muito melhor estar no mundo do que estar com Cristo, do que a vida está passando e eles estão perdendo o melhor dela. Tudo isso, essas ilusões o inimigo coloca na mente das pessoas. Mas nós vamos aprender aqui, claro que se nós formos esboçar tudo que a palavra de Deus nos mostra nessa área de batalha espiritual, de guerra espiritual, essas revelações tremendas de armas que o Senhor coloca à nossa disposição, nós iríamos ficar aqui anos e anos e anos falando sobre o assunto, certo? Então, eu separei assim uns pontos mais abrangentes, uns pontos assim onde é mais útil, uns pontos onde vai nos ajudar a nos fortalecer mais com o Senhor, amém? Por isso, abra seu coração, em nome de Jesus, prevaleça aí no vídeo. Olha, vai ser uma guerra, o inimigo vai te dar impaciência, o inimigo vai te deixar, agoniado para você sair logo e mudar de vídeo e assistir outras coisas. Você vai receber muitos bombardeios na tua mente. Mas a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim, esse receberá o quê? A coroa da vida. Por isso que a gente tem que lutar, jamais deixar o inimigo prevalecer em cima daqueles propósitos que nós temos com o nosso Deus, amém? Não deixar que o inimigo não venha nos tirar do processo que o Senhor nos colocou de purificação para as nossas vidas, amém? Por isso, em nome de Jesus, se você tiver com sua Bíblia aí, já abra logo aí, Mateus capítulo 26, no versículo 41. A passagem bíblica diz, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha aí, viu? Então nós vimos aqui exatamente a palavra de Deus nos orientando sobre isso. O próprio Cristo aqui nos advertindo quanto a isso. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado como nós vamos vencer as tentações. Nós sabemos que quando nós estamos no mundo, nós viemos para Cristo. O Senhor perdoa todo o nosso pecado. Ele diz, mas lança no mar do esquecimento dos teus pecados, não me lembrarei mais. E aí o que acontece? Agora então nós precisamos o quê? Ter uma guerra diária.
fazer uma autoavaliação diária sobre como foi meu dia com Deus, como foi meu dia de comunhão com meu Pai. Será que meu Pai ficou feliz pelo meu testemunho no dia de hoje? Será que Deus está feliz com a minha caminhada, com a minha luta, entendeu? Então, tudo isso são interrogações para você fazer uma autoanálise, amém? Para você ver exatamente como você está se comportando diante das tentações, amém? Veja bem, se nós quisermos viver livre dos sofrimentos que o pecado provoca, temos que vencer as tentações. Mas como? De que maneira? De que maneira nós podemos vencer as tentações? Vamos aqui a alguns pontos aqui que eu preparei aqui, exatamente com textos bíblicos que vai nos esclarecer exatamente como devemos vencer essas tentações. E o primeiro tópico aí é aceitando o fato de que somos fracos diante do pecado. Então a primeira coisa é o quê? Nós temos que reconhecer, nós temos que aceitar o fato de que nós somos fracos diante do pecado. A Bíblia nos mostrou que a carne é fraca. Não importa o quanto o nosso espírito está forte, a nossa carne é e sempre será fraca. Veja bem, Gálatas 5,16, olha o que o Senhor nos ensina. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? No versículo 17 diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Viu aí? Então a gente vê que há uma guerra diária. Nós vimos aqui que primeiramente Gálatas 5,16 nos orientam que a fortalecer o nosso espírito e nós jamais aceitar e jamais fazer os desejos da carne. E no versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Então aqui a gente vê o quê? Que há um conflito interno. E o espírito, o que é contrário à carne. Ou seja, o espírito também é contrário às vontades da carne. Eles estão em conflito direto um com o outro. E nós precisamos entender qual dos dois nós vamos alimentar mais. Nós vamos alimentar mais o nosso corpo físico ou o nosso espírito. Então precisamos primeiramente fortalecer o nosso espírito, não é verdade? Através do jejum, da oração, da adoração a Deus. Amém? Para quê? Porque aí só com o nosso espírito fortalecido, aí sim é que nós vamos poder entender e direcionar melhor as vontades da nossa carne. Veja bem, a aceitação deste fato é essencial para quê? Para nós vencermos as tentações, pois é exatamente quando estamos nos sentindo forte, geralmente nós baixamos a guarda. Por quê? Porque cometemos os maiores erros. É quando a gente baixa a guarda, é quando a gente relaxa, é quando a gente dá um tempo. Tem muita gente que diz, eu estou dando um tempo agora na igreja, eu estou dando um tempo nas orações, eu estou dando um tempo no jejum, eu estou dando um tempo de Deus. Então a gente vê o quê? Que o diabo não tira tempo, o diabo não tira férias, o diabo não tem feriado, o diabo não tem absolutamente nada. Veja bem, 1 Coríntios 10, no versículo 12, olha o que o Senhor nos ensina. Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, viu? Então aquele que acha que é um crentão, que tem muita experiência com Deus, que está firmado, que está fundamentado com Deus, a palavra do Senhor está nos advertindo aqui. Cuidado para que não caia. 1 Timóteo 1, versículo 19 diz assim, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitam e, por isso, naufragaram na fé. Então nós precisamos o quê? Manter a fé, manter o que é a consciência sempre fundamentada no Senhor, nos ensinamentos de Deus. Amém? Que às vezes a gente vê que as pessoas que rejeitam isso, as pessoas que acabam deixando isso de lado, elas sempre acabam sendo dominadas pelas coisas da carne, pelas vontades da carne, pelas vontades do mundo e acabam se distanciando de Deus. Vamos ver alguns pontos aqui também muito importantes. Nós vimos aqui Jesus nos ensinando o quê? Vigiem e orem para que não caia em tentação. Então a gente viu aqui primeiramente a vigilância. 1 Pedro 5,8, o Senhor diz assim, estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Então veja bem, nosso Deus, através do apóstolo Pedro aqui,
né, usou Pedro para escrever a respeito dessa situação para conosco, né? E aí, 1 de Pedro 5,8, a gente leu esse texto aí, né? Ele nos pede para quê? Para que a gente esteja alerta, e não só alerta, mas vigilantes também. E ele nos alerta e diz: olha, o diabo, o inimigo de vocês, está ao derredor. Por quê? Porque ao nosso redor ficam os anjos do Senhor. Ele não pode ficar ao nosso redor, não é verdade? E aí, olha, ele diz, olha, ele está rugindo como um leão, ou seja, ele não é um leão. Ele não pode se materializar no leão, porque leão, somente o leão da tribo de Judá. Ele parece, ele quer ser aquilo que o nosso Deus é. Porque ele está procurando alguém que ele possa devorar, que ele possa tragar. Mas por que possa? Porque ele não pode tocar nos ungidos de Deus. Se os ungidos de Deus não lhe der liberdade, não abrir brechas, não abrir janelas, não abrir portas para esse rabudo entrar e trazer discórdia, trazer destruição. Outro ponto importante aí, olha só, nós vimos aqui, ó, a partir do momento em que nós aceitamos a realidade da nossa fraqueza, nós passamos a agir com muito mais prudência, com muito mais cuidado, com muito mais vigilância. Tiago 4, no versículo 6, o Senhor diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. No versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então nós vimos aqui Tiago também nos trazendo grandes conselhos, grandes ensinamentos, ó. Mas ele nos concede a graça maior, ou seja, nós somos muito maior do que o mundo pode oferecer para você. Maior é a graça que o nosso Deus nos dispõe a nós. Por isso, a palavra de Deus, Tiago aqui diz que por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, ou seja, Deus não tem pacto com o orgulhoso, Deus não tem bênção para o orgulhoso. A pessoa precisa buscar libertação, cura, transformação, se libertar disso para poder andar de braços dados com Deus, amém? Diz aí, ó, que ele concede graça aos humildes. Viu como é maravilhoso a gente ser humilde, a gente ter? Isso é um grande princípio, isso é um grande valor na vida do cristão, é a humildade. E aí no versículo 7 ele nos chama o quê? Para que a gente venha se submeter totalmente, por completo. O quê? Submetam-se a Deus, ou seja, a sua palavra, obedecendo, colocando em prática todos os dias da nossa vida. E aí ele diz, ó, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, quando nós resistirmos, a gente não se dobrar para seus banquetes, para não se dobrar diante das suas investidas, nós vamos ser muito abençoados em nome de Jesus. Amém? Por isso, queridos, em nome de Jesus, vamos continuar firme nesse propósito, porque o inimigo não pode ter poder sobre nossas vidas. Amém? É notório que quem está aprendendo a dirigir, geralmente, ele é muito mais cuidadoso do que aquela outra pessoa que já sabe dirigir, tem muita habilidade no volante. Essas pessoas, geralmente, elas se sentem muito mais seguras, elas se sentem muito mais donas de si, muito mais preparadas, mas com isso acabam relaxando, acabam se distraindo, acaba cometendo erros dos quais muitas vezes tem levado pessoas até à morte, né? Porque o carro, ele é uma arma, amados. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter muito respeito quando estamos no volante de um veículo, porque aquilo ali é uma arma. Tanto você pode morrer como matar alguém. Então nós temos que ter esse cuidado, né? E geralmente a pessoa que está iniciando no volante, que está começando a dirigir, ela é muito mais cuidadosa, muito mais preocupada, ela está o tempo todo ligada ali, não é verdade? Então, vigie, não dê lugar ao diabo. Estabeleça limites para você mesmo. 2 Timóteo 2, no versículo 23, diz, olha, evite as controvérsias tolas, inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Isso é uma coisa muito certa, amados. Às vezes as pessoas entram em debates, acabam discutindo, acabam pecando, acabam entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Porque ela ali acabou falando demais, falando o que não devia, e isso fez o quê? Tirou ela da sua concentração, tirou ela da sua posição de autoridade. Então nós devemos vigiar. Aqui, né, outras versões diz que a gente tem que evitar os falatórios sem entender. Então é uma coisa que nos leva muito a pecar
e que revela verdadeiramente o grau de espiritualidade que nós temos é na nossa conversa. Por isso que nós devemos evitar. O Provérbios diz que mais sábio é aquele que o quê? Fala menos e escuta mais e ouve mais. Não é verdade? Amém? Vamos aqui então, linha de defesa. Amém? Nós precisamos criar uma linha de defesa. Nós precisamos o quê? Instalar alarmes de presença. Ou seja, a gente precisa estar sempre com a nossa defesa ali preparada. A gente precisa estar muito com os nossos alarmes ligados, acionados para qualquer investida do inimigo, a gente já perceber. Veja bem, 2 Timóteo 2, no versículo 4, diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aqueles que alistou para a guerra. Então, amados, aqueles que estão com Cristo, eles não ficam aí correndo desesperadamente, buscando a qualquer custo, se submetendo a qualquer situação pelas coisas desse mundo, para serem bem vistos, para serem aceitos, para estarem em posição privilegiada. Amados, é assim. Tem muita gente que recua na sua fé, tem muita gente que acaba colocando a sua fé em dúvida. Por quê? Com medo de não ser aceito, com medo de ser rejeitado. Queridos, basta você ver Cristo, que fez o bem a tantas pessoas, curou, salvou, libertou, fez tanta coisa, e o que é que muitos fizeram? O rejeitaram. Nos momentos que Cristo entrou na prova, amados, você vai ver verdadeiramente quem são aquelas pessoas de Deus que te cercam, quem são teus amigos que estão ali ao teu lado, quem são as pessoas que verdadeiramente gostam de você, te amam de verdade. É quando você está na prova, quando você está passando pelo vale, quando você está passando pelo deserto, quando as coisas na sua vida não estiver, amém, agradando ao seu ego. Basta, sabe o que? Basta você começar a dizer não. Basta você começar a dizer: vamos esperar em Deus, que essas pessoas vão começar a cair fora da tua vida. Por isso que você precisa estar muito ligado. Amém? E para encerrar esse primeiro vídeo, nós vamos falar exatamente qualquer coisa. Nós precisamos estar alerta para qualquer situação, mas precisamos o quê? Nos manter longe das situações de queda e de pecado, e a boa consciência, rejeitando sempre tudo que vem para colocar em dúvida, para nos afastar, para nos tirar do nosso propósito com Deus. Amém? Por isso que 2 Timóteo 2, no versículo 22, diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Não pegue aquele caminho, não entre naquele lugar, não acesse aquele site, desvie o olhar, não compre aquela revista, deixe o cheque e cartão de crédito de lado. Amém? Em nome de Jesus, olha, quando você sair, procura não levar esse cartão de crédito, procura não ir a esses lugares onde oferece coisas fáceis, não namore aquele objeto, não deixe que a situação chegue àquele ponto. Amém? 1 Timóteo 6,11, o Senhor nos ensina: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém? Glórias a Deus. Para que alerta mais poderoso do que esse, na verdade, que o nosso Deus nos deu. Amém? Esse é apenas o primeiro vídeo, tá certo? Você vai ver o segundo, a continuação desse estudo, como vencer as tentações. Então não perca o próximo vídeo, em nome de Jesus. Eu te espero lá. Fique com Deus e até o próximo vídeo.